Começa agora o programa Novamente. Novamente no ar, é João Lourenço que vos fala, e esse programa é dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. É claro que eu não vou usar nenhum tipo de conhecimento filosófico, muito menos da doutrina, e também nenhum conhecimento médico, psiquiátrico e psicológico para ficar explicando os nossos comportamentos insanos, mas muito menos justificando-os, né? Mas a gente quer buscar aqui, pela doutrina espírita, que no fundo só nos traz três grandes revelações: a plena existência do espírito, e que de vez em quando a gente reencarna em alguns lugares para fins de experiências, a possibilidade dessa comunicação entre os encarnados e desencarnados, e a fluidoterapia, que é a transmissão de energias, e tudo é feito à base dos nossos pensamentos, né, que se tornam poderosos de acordo com o sentimento que ele carrega, né? E a nossa ideia, então, é trazer instrumentos, instruções e, quiçá, instrutores que nos auxiliem a sairmos conscientes dos nossos velhos hábitos, fortalecer a nossa vontade para modificá-los, e aí entrar num programa que eu chamaria de recuperação daquilo que tem mais nobre dentro de nós, que é mais essencial, que tem mais a ver com a nossa essência, que é a lei do amor, de onde nós viemos, simples e ignorante, e agora, depois dessa andança toda pelo universo, conseguimos ter consciência de nos mantermos sãos, né? Física, mental, social e espiritualmente, já que nós estamos encarnados. E o programa, novamente, é ao vivo, e você pode sintonizar conosco aqui de várias maneiras. Eu tenho uma colinha aqui com todas as maneiras. Aqui, olha, o programa, novamente, é veiculado pela Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Em São Paulo e região, é pelo Rádio AM, na frequência de 1450. Em Sorocaba e região, é AM também, e a frequência é 1080. Dá para nos ver e ouvir também pela internet, www.radioboanova.com.br, ou pelo aplicativo Rádio Boa Nova, Guarulhos, que a gente consegue aí no celular ou nos tablets. O programa, novamente, ele também é veiculado, assim como outros também, não só pela TV Mundo Maior e via internet, mas também no Facebook, em que você pode assistir lá ao vivo, né? E também pelo YouTube. No Facebook é facebook.com/TV Mundo Maior. Eu vou repetir, facebook.com/TV Mundo Maior. E lá você também, no site, quando você entrar no site da TV Mundo Maior, na fanpage da TV Mundo Maior, você vai encontrar outras maneiras também de você nos sintonizar e nos ouvir. E também existem outros canais de comunicação. Como o programa é ao vivo, eu estou aqui neste momento, né, para a gente poder também responder algumas perguntas, pertinentes ou não ao assunto que nós vamos falar aqui, né? E os canais para a gente poder conversar pelo WhatsApp, que o telefone é 0 operadora 11 99643 3827, ou por os telefones direto aqui, né, que é o 24, aqui é 011, né, 2457 7000, ou 0800 979 5011, com a Margarete ou a Solange, que estão lá nos ouvindo e também recebendo se você nos ligar. E o tema de hoje, que também está aqui na cola, está inspirado no capítulo 142 daquele livrinho Vinha de Luz, tá? Que fala sobre tribulações. E eu diria que as tribulações são as dificuldades que nos ensinam, né? Lembrando que é através do enfrentamento das dificuldades que a gente desenvolve novas habilidades, né? E é treinar, né? Tem que treinar. Às vezes o treinamento inclui não só destrezas manuais, né? Também inclui você saber lidar com as emoções, os sentimentos, né, que surgem diante da nova dificuldade que ensina. Vamos chamar de dificuldade pedagógica, né? Ou que tem efeito pedagógico, né? Então, eu costumo dizer que o medo é um bom
uma boa maneira de você medir se você está aprendendo alguma coisa nova. Se você está diante de uma situação nova, né, e não sente medo nenhum, então essa situação não é nova, certo? Porque tudo que é novo e desconhecido vai nos dar uma certa perspectiva, uma certa expectativa, e isso nos faz temer. E aí a gente fala assim, mas então o medo é bom? Sim, porque diante de uma contrariedade, de uma novidade ou de um desafio, o meu corpo, diante desta ameaça, lança substâncias no sangue que nos preparam para ficar vigilante, atento, né? Preparado e provavelmente muito mais absorvente, vamos dizer assim, com capacidade de absorver as coisas para o meu aprendizado novo, né? Para aquela situação nova. E no livro que fala sobre tribulações, ele diz o seguinte, ó, é uma carta de Paulo aos Romanos, né? Que diz o seguinte: também nos gloriamos nas tribulações, né? E ele diz assim: comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade, não esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações, né? É claro que quando a gente está no meio da dificuldade, a nossa tendência ainda é espernear, né? É ficar de mal, capaz até de desconfiar de Jesus, né? O que está acontecendo comigo. Nós vamos ver depois no próximo programa, né? Que é um outro título, que é uma sequência desse aqui, tá? Que fala sobre a contristação. Mas nós vamos primeiro entender o que é a tribulação, para depois ver o que é a contristação. É que normalmente, quando você não sabe o porquê está acontecendo certas coisas, aquilo parece muito mais pesado do que é. E às vezes chega um momento da nossa consciência, né, de que não me adianta mais saber porquê, né? O porquê explica, como eu falei, mas eu quero saber para quê, que é o que justifica isso. As tribulações todas têm funções pedagógicas, tá? Não existe nenhum teor que sai de longe, né, de castigo, né, a ação e reação não tem esse peso de que isso é a revolta de Deus contra a sua insubmissão, não é nada disso. Deus se volta para você, sim, mas não se revolta, né? E ele se volta exatamente para os espíritos que ainda têm a possibilidade ou que ainda não conseguiram ter o tal do despertar espiritual. Eu costumo fazer uma comparação, né, do que é, como que Deus sente a gente, vai? Eu já falei sobre isso, mas vou repetir, algumas pessoas ainda não ouviram. Como é que ele sente a gente e por que ele se volta contra a gente? E às vezes quando ele se volta, parece que as coisas pioram. Não é bem assim, né? Eu vou perguntar para vocês aí, se vocês sabem onde é que está o dedinho do seu pé direito. Vocês sabem onde é que está ele? Agora que eu perguntei, você lembrou dele, tá? Mas ele está lá. Agora, se o seu dedinho adoecer, né? Se você der uma topada nele na quina da mesa, se ele encravar uma unha, certo? Se alguém pisar em cima dele, tiver um calo, se você concorda que você vai lembrar mais dele, né? Que quando está tudo bem, está tudo bem. Está lá a função fisiológica do dedinho. Tem uma função, senão ele não existiria, né? Talvez ele deixe de existir, talvez em gerações futuras, se a gente começar a gravitar, flutuar, volitar, talvez não precisa nem ter mais pé, né? Nem perna também. Mas, enquanto formos aqui nesse tipo de vivência física, o dedinho está lá servindo, mas a gente nem lembra dele. E é assim que Deus sente a todos nós no seu grande corpo de amor, né? Quando esse dedinho resolve encravar uma unha, né, Deus se volta para ele, né? E aí parece que tudo aumenta, né? Você fala assim, enquanto eu estava dormindo eu nem senti o dedinho doer, agora que eu acordei, nossa, ele está latejando, né? Parece que está fazendo assim. Aí você olha para ele, ele não está fazendo nada, ele só está um pouco vermelho, né? Isso é que é uma tribulação, certo?
E a tribulação é como se fosse no nosso corpo o que nós chamamos de reação inflamatória. A reação inflamatória é uma maneira do nosso corpo se defender contra injúrias, né? Mesmo que essa injúria tenha sido provocada por um método ou por um procedimento cirúrgico para te curar, certo? Então a inflamação ela é bem-vinda. No entanto, olha que interessante, a reação inflamatória ela pode não ser muito boa, dependendo do local onde ela está acontecendo e da intensidade com que ela está acontecendo, né? Quais são os 5 sinais de inflamação no nosso corpo, que nós chamamos de sinais flogísticos, né? Primeiro, dor, né? Depois, você vai ver também rubor, fica vermelho. Depois você vai ver calor, fica quente o local, não é isso? Depois você vai ter tumor, fica inchado, né? E você acaba tendo que a perda da função daquele órgão, daquele tecido, daquele sistema, né? Muda a função. Então você concorda que seu dedinho inchado, vermelho, né? Dolorido, né? Perde a função? Você anda mancando? Então, para que isso? Para que você se volte para ele e comece a tentar entender, nesse contexto, o que aconteceu com a homeostase do meu corpo que meu dedinho inflamou. Aí você, vergonhosamente, às vezes vai ter que se dar conta que faz 1 mês que você não corta a unha, né? E aí você que sente a vergonha disso. Mas provavelmente se você for no pronto-socorro, o médico ou o enfermeiro vai falar isso para você. Olha, provavelmente a sua unha encravou devido ao comprimento dela. E vai te perguntar, talvez não muito amorosamente, dependendo do perfil do profissional, de quanto em quanto tempo você costuma fazer, aparar os fâneros, né, como diz na medicina. Aparar o fânero é cortar a unha, cortar o cabelo, fazer a barba, né? E aí você vai se dar conta, então, que aquela tribulação te fez perceber, puxa, como é importante aparar os fâneros dentro do meu processo de higiene pessoal, né? Você pode até falar assim, eu não sabia, né, que eu não podia ficar tanto tempo sem cortar a unha. Eu não sabia, né? E aí a pessoa fala, tá bom, então estou te informando agora que pelo menos 1 vez por semana, no máximo, 10 dias, você aparar as unhas para que ela não encrave novamente. Como ela encravou, nós vamos ter que chamar o dermatologista para fazer um corte de unha diferente para ela desencravar e depois ela crescer certo e aí você começa a cortar e assim adiante. Aí você vai falar, caramba, então agora eu vou ter que ter trabalho agora para cuidar do meu dedinho? Mas desde quando a lei do trabalho não é justa e nos leva de maneira honesta para o crescimento pessoal, né? Então vamos ler aqui o que ele quer dizer com tribulações. Por isso que Paulo de Tarso agradeceu as tribulações que ele sentiu, né? O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade senão em seu encontro divino com o Messias, às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus, e muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial, né? Então, todo mundo lembra lá de Paulo, do Saulo, né? Saulo, que furioso, indo atrás de um dos chefes do cristianismo, querendo matá-lo, que é o Ananias, foi atrás dele através da estrada de Damasco, até que apareceu Jesus gritando, Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? E nesse momento, Saulo ficou cego, né? E caiu. E aí Jesus foi lá e disse para ele, olha, vai até Ananias e pede que ele vai poder te curar. Ou seja, aquele que você perseguia é ele que vai te curar, né? Todo mundo lembra disso dele, tá? Mas, como a gloriosa transformação
Mas essa gloriosa transformação trouxe para ele enorme trabalho, né? Enorme trabalho. Primeiro que ele teve que abrir mão de ser doutor da lei, né? Ele abriu mão de todos os títulos dele. Ele era romano, né? Ele disse, mas não vou mais ser romano, né? Eu vou divulgar o espiritismo, o cristianismo, através daquilo que eu tenho capacidade de fazer, que é ler e escrever, que a maioria não sabia. Por isso vem as famosas cartas de Paulo, né? Aos Tessalonicenses, aos Coríntios, né? E assim por diante. E aí ele foi, então, tendo esse trabalho. E que é mais interessante, que eu já ouvi do Haroldo Dutra, né? Hoje eu faço palestra, né? José Carlos De Luca faz palestra, um monte de gente faz palestra, o próprio Haroldo Dutra, né? Nossa, esqueci o nome dele, do psicólogo que trabalha aqui na rádio também, faz palestra, né? É muito fácil fazer palestra, cara. A gente vai nos lugares, as pessoas quase nos ovacionam, né? Tentam até nos envaidecer, né? Ficam fazendo, tietando às vezes, né? Mas na época do Paulo, falar de Jesus, no mínimo era pedrada que você levava. Você tinha que falar escondido. E mesmo assim tinha gente infiltrada nos ditos cristãos só para saber quem era o que estava falando sobre aquilo, para dedurar. Paulo foi preso. Teve que aprender a fazer tecelão, né? Para fazer tendas para o pessoal que usava para ir para o deserto, para poder não morrer de fome, né? Deu trabalho cortar a unha, né? Cortar a unha do personalismo, né? Então, todo mundo vê só isso e não vê a grandiosidade das tribulações no crescimento da vida de Paulo, né? Então, a palavra do grande operário do Cristo, que é Paulo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Sim. É gozado que tribulação, mais um pouquinho, você mudando essa palavra, vira tributo, né? Tributo significa imposto, né? O quanto você paga para ter alguma coisa, né? O quanto você investe para ter alguma coisa. Então nós vamos ver isso aqui que é importante. Mas parece que chegou algumas perguntas aqui. A Solange já mandou aqui por dentro do nosso, esqueci o nome que chama isso aqui, um e-mail, né? Pelo WhatsApp chegou aqui. Doutor João, e situações que geram medo, mas que não podemos controlar? Alguém que faz um julgamento errado que não conhece você. Um chefe que acha que pode ser abusivo porque tem um cargo superior. Às vezes eu acumulo tanto medo e raiva que literalmente explodo. Quem se identifica aqui, acho que é uma moça chamada Fabi, lá da Alemanha, né? Transcontinental, respondendo perguntas provavelmente edificantes para quem está perguntando, né? É claro que algumas situações, eu estou acabando de falar aqui do Paulo, né? Com a maior boa vontade, ele reunia as pessoas e falava assim, vou falar de Jesus. Pau! Levava uma pedrada. Aí ele aprendeu a desviar das pedras, certo? Ele começou a falar de Jesus, pau! Levou uma rasteira. Puta, agora tem que, além de desviar das pedras, tem que pular na hora certa. E aí a gente vai falando assim, que tribulação é essa, cara? A tribulação nos ensina a obter algumas capacidades que fora dela a gente não conseguiria, né? Enquanto a gente não sabe para que ela serve, a gente fica assim que nem você. Eu não tiro a sua autoridade enquanto falar da sua vida, eu explodo. Não tem problema, pode explodir quantas vezes você quiser, pode ficar com raiva quantas vezes quiser, pode sentir culpa de sentir raiva, pode ter medo da situação. Primeiro que você está num país em que as pessoas não sei se têm, sei lá, capacidade, como nós brasileiros, de tanto afeto e tanta consideração pelo outro. São muito frios, calculistas, sistemáticos, metódicos. É uma experiência de vida. Não fala mal, né? Você já está morando aí, só falta você nascer alemã, né? Mas você já nasceu aí. Que molde é esse que você está podendo fazer? Vocês concordam que talvez Saulo poderia ter visto Jesus, ter ficado cego, né? E falado assim,
Vá de retro, Jesus, eu não te reconheço como meu mestre. Vou sim encontrar Ananias mesmo cego para matá-lo. Ele podia ter decidido assim. Não. O que fez ele transformar era o amor que ele sentia. E dizem as fofocas do além que era o amor que ele tinha pela noiva dele, que acabou sendo morta porque descobriram que ela era cristã. Então, tinha amor no coração de Saulo. E foi aí que Jesus tocou, né? Foi aí que ele falou assim, tá doendo aí no seu coração? Né? Tá doendo aí o seu dedinho do pé direito? Então, vamos aprender a cortar a unha? Tá doendo aí o seu coração, o amor pela sua noiva? Então, o amor não dói, né? Vamos aprender a lidar com o verdadeiro amor, né? Foi quando ele então percebeu a necessidade de transformação. Eu não sei, viu? É Fabi o nome dela, né? Não sei, Fabi. Eu até falo brincando, nós podemos fazer um abaixo-assinado aqui, transcontinental, juntar aí, sei lá, 1 milhão de assinaturas e mandar para Deus, pedindo para ele satisfação do porquê que essas coisas acontecem com a gente, né? Uma vez eu já fiz isso, ele me respondeu, né? Me mandou uma cartinha dizendo assim, querida criatura, sou seu criador, não lhe devo satisfações. No entanto, não se esqueça que eu estou te apoiando neste momento em que você está desenvolvendo uma habilidade nova. E apesar de toda essa sua unha encravada, que é responsabilidade sua, né, não é minha, você que não cortou a unha, nós estamos aqui para te ensinar, para te conscientizar, fortalecer tua vontade e você mudar seus hábitos e nunca mais precisar de um dermatologista para desencravar a unha da sua carne, né? Então eu estou te encorajando, tá, Fábio? No sentido de que vamos estudar a nossa dor. O que será que está acontecendo? Para que é que eu preciso de um chefe assim, né? Ou de uma situação assado, cozido ou frito? Não personaliza o mal-estar nesse chefe, tá? Não personaliza nele. Tenta ver, eu costumo falar assim, em off, né? Saia da situação e enxergue. Talvez ele pega no teu pé porque sabe que você é brasileira, né? Porque o brasileiro não é muito bem visto ainda em alguns países. Infelizmente, eu notei isso em Portugal, tá? Quando eu fui para lá fazer uma palestra na Federação Espírita de Portugal, tá? Que é do tamanho de um centro espírita, né? Não é igual a Federação Brasileira ou aqui. E o seu Pedro, que me recebeu lá, depois ele convenceu, ele confessou, você só fez palestra aqui porque era o dia da minha palestra. Então eu cedi meu horário e fiquei de olho. Se você falasse besteira, eu te tirava daí. Porque tá cheio de brasileiro que vem aqui fazer palestra que não tem nada a ver com o espiritismo e ainda vem vender balagandãs pra gente aqui. Vender livrinho apócrifo, que não tem nada a ver com... Eu falei, caramba, pode ser, desculpa. Como eu já sabia mais ou menos disso que estava acontecendo lá, porque foi difícil conseguir essa palestra. Aí eu quebrei o gelo, né? Vários brasileiros foram lá me falar, olha, a gente mora aqui, ainda bem que você veio aqui quebrar um pouco essa imagem. Aí, eu levei alguns CDs aqui da rádio, né? Eu dei de presente para eles, né? No sentido, não quero vender nada, cara. Só estou trazendo a palavra de Jesus aqui, né? Já que eu estou aqui, se quiserem, me ouçam. Se não quiser, então, Fabi, se você está na Alemanha, você tem alguma coisa a fazer aí. Talvez seja até seu chefe aí, né? Então, ele vendo você apanhar, ser admoestada, ser até abusada em termos de coisa, que para lá talvez não seja abuso, tá? Essas relações meio chucrutes aí da Alemanha, para eles talvez nem seja abuso. É assim que eles conversam, né? É que nem nos Estados Unidos. Você vai nos Estados Unidos, se você toca em alguém, o brasileiro tem mania de falar isso. Oi, querido, e pega no braço. O cara tira o braço e fala, o que é isso? O que te deu permissão de tocar em mim? Lá é meio assim, né? Tipo, se você pegar, como é que tá teu filho? Ele tá melhor? Ele vai falar, isso não é da sua conta. Eles falam assim, aí você fala, puta, cara grosseiro. Não, lá é assim, eu vivo e deixo viver. It's not your business, né? Então não leve pro lado pessoal, né? E em vez de explodir, o que eu sugeriria é você entrar em momentos de introspecção, de oração, tá? E pedir, né, para os espíritos superiores ajudar você a encontrar um caminho de conciliação, um canal de comunicação onde ele entenda o que é respeitar e você compreenda o que é obedecer, né? E acho que é isso. Espero que tenha te ajudado.
Acho que tem mais aqui. A Margarete agora mandou para mim. Acho que mandou alguns. Vamos ver aqui. Então, deve começar aqui. Eu consigo ver pelo horário, né? Tá aqui, fazendo 2 minutos. Ó. Um WhatsApp que a Margarete transmitiu para nós aqui. Né? A Margarete é a moça que trabalha com a gente aqui. Ela retransmitiu aqui para o computador. Boa tarde, irmão João Lourenço. Tenho uma pergunta. Acredito que até na arte conseguimos conhecer as pessoas. Meu tio só gosta de filme de ação e lê todo dia páginas policiais. Vive comentando sobre a situação de criminalidade de hoje. Ele é pacato, boa pessoa. Será que lá no inconsciente dele esconde uma pessoa violenta? Obrigado. Não perca um só programa seu. Parabéns. Obrigado. Ana Elisa, lá de Gravataí. Obrigado. Eu que agradeço aí a atenção que vocês dão à doutrina, tá? Eu só sou aquele boneco que fica em frente o borracheiro, né? O pessoal, quando está em desespero, sabe onde é que está o borracheiro. Mas o borracheiro não sou eu, né? Na realidade, eu acredito que essa é uma maneira de sublimar ainda instintos de agressão que nós temos e que é natural do nosso corpo humano. Quando você se sente ameaçado, há uma descarga de adrenalina e de cortisol, de uma série de substâncias que vão te ajudar ou a fugir ou a lutar contra a ameaça. E nós, seres humanos, podemos nos sentir ameaçados por coisas que não estão acontecendo, porque nós temos a capacidade de pensar e imaginar coisas, né? Eu falo brincando que é aquela história do martelo, né? O vizinho queria pendurar uns quadros na parede, não tinha martelo, e foi pedir pro vizinho, só que ele falou assim, não vou agora não, porque é muito cedo. Domingo, 7 horas da manhã, o cara tá dormindo, já vai acordar mal-humorado e não vai querer me emprestar o martelo, eu vou às 8. Falou, não vou às 8 não. O cara acabou de acordar, cara, tá mal-humorado, tomando café, vou às 9. Não vou às 9 não. O cara acabou de tomar café, tá no banheiro, tá lendo jornal, né? Vai ter que cortar a obra dele no meio lá. Ixi, aí ele não vai querer me emprestar o martelo. Ele ficou o dia inteiro pensando nisso. Até que chegou 5 horas da tarde, ele bateu na porta do vizinho e falou, olha, pega esse martelo, enfia naquele lugar. Só ele sabia que o vizinho não ia emprestar o martelo, né? Então, eu acredito que algumas pessoas ficam revivendo ou reativando, com uma pergunta que eu já comentei aqui, que fizeram para Freud, por que algumas pessoas ficam repetindo alguns hábitos? O Freud respondia, porque ela está tentando acertar. E por que ela não acerta? Porque ela faz do mesmo jeito. Eu acredito que é o seu tio, né, que você comentou, né? Ele já não está fazendo do mesmo jeito, tá? Porque antes ele partia para ação. Talvez em outra encarnação, ou mesmo, a vontade dele é ir lá e arrancar o zóio do cara. Hoje ele só fica ouvindo notícia, né? Ele fica tendo um prazer sublimado, né, de ouvir as notícias ruins. Já tá bom, né? Eu acho que é uma boa maneira de se melhorar. Se a gente puder orientar para ele ir não alimentando essas ideias, é melhor ainda, né? Tem um outro WhatsApp. Doutor João, sou fã do seu programa. Obrigado. Na segunda fiz um exame e descobri que estou com HIV e sífilis. Estou paralisado e não consigo focar em nada e tenho prova para fazer. Faço faculdade. Preciso de apoio e quero agradecer a todos da TV Mundo Maior. Um abraço. Bom, essas duas coisas que você descobriu, tá, em termos de doença, são tratáveis. Tá? Se vai com prova, sem prova, ou apesar da prova da faculdade, você vai se tratar disso. Hoje, a sífilis é uma doença antiga, mas perfeitamente tratada, muito facilmente tratável. HIV hoje é uma doença controlada, quase ataca curável até. Então, se você se contaminou com isso, precisa saber como foi isso. Sem julgar, sem condenar, sem executar. Pode ter sido uma transfusão de sangue, você não sabe, né? Então não se leve a mal por isso, tá? Continue fazendo a sua vida e vai cuidar da sua saúde, tá? Você podia ter pego qualquer outra doença em qualquer outro lugar por qualquer ocasião. Não desista da sua vida só porque você teve algumas tribulações, como nós estamos vendo aqui, né? Tem mais uma aqui. Boa tarde, doutor João. Estou ouvindo aqui no Paraguai. Olha que legal.
no continente, né? Muito bom programa, abraços. Eu que agradeço, Reginaldo. Você está ouvindo a gente aí. A Ana Cláudia também está registrando aqui pelo Facebook. O pessoal manda essa mãozinha assim, né? Que para nós brasileiros parece que nós estamos orando. Mas isso aqui significa fazer assim, ó. Que é bater a palma, né? Mas não importa, rezando ou batendo, registra a sua presença. Ana Cláudia Morales, gratidão. Quem falou também mandou um meme com 2 olhinhos de coração foi a Heloísa Santana, que disse que é muito bom, ela e é grata. Também a Simone Ortiz, que mandou gratidão para a gente, e a Sônia Oliveira, né? Também está relatando que ela está dizendo que é um ótimo palestrante. Eu acho que ela está se referindo ao José Carlos de Luca que eu falei, né? E a Adriana Ili, eu não sei como é que fala, adora a programação do TV Mundo Maior. Eu também adoro. Parabéns a todos, faço dela a minha palavra. E continuando aqui nas tribulações, já que nós vimos o exemplo de Paulo, vamos ver então como a gente consegue, assim como ele, aproveitar e até como ele falou aqui, não esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. Então, muita vez, reporta-se às dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras, entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas, né? Então, no começo ele foi lá procurar Jesus, depois teve o clarão da fé e o seu supremo testemunho. Aí, depois que ele recebeu a bênção consoladora, aí começou os problemas, como a gente fala, né? Quando você vira espírita ou tem um despertar espiritual, você já começa a ficar esquisito, né? Para quem... você não é muito normal, né? Se você é cristão, você não é normal. O que eu quero dizer com isso, tá? Normal é apenas um dado estatístico que diz o que mais acontece. Não tem muito cristão no mundo. Tem muito mais outras religiões do que cristão no mundo. Cristão acho que é 1/5, nem isso, 1/6. Nós somos anormais. Se você plotar num gráfico, nós estamos fora da curva, né? Então não é difícil a gente chamar atenção e dar para ter problemas. Entre a graça de Jesus que lhe for ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e com contínua renunciação. O que ele chama de áspero? Escorregar num escorregador com lixa e gilete e cair numa piscina de álcool? E essa contínua renunciação, o que é? É negar tudo? Não. O áspero significa se olhar dentro, estudar as nossas dificuldades, as nossas falhas e tentar mudar, né? Reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. Então, falou de Paulo, vamos olhar para nós? Nem todos renascem na Terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Ok, não vou controlar o mundo, não vou ser governador, prefeito, presidente, não vou ter eminência social, mas eu posso me controlar. Cuidar da minha vida, né? Diz ainda aqui, recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência e, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. Faz sentido, né? É como se eu falasse assim, eu já conto essa piada, né? Que o moço foi na academia, a academia mais cara que tinha, falou assim, eu vim aqui porque eu quero ficar bem forte, eu quero ficar patoludo, né? Espadaúdo, fortão. Só que tem uma condição. O que é? Eu pago qualquer coisa que vocês quiserem, mas o que você quer? Eu não quero levantar peso. Como assim? Né? Não tem como você desenvolver habilidades sem se contrariar, né? Sem lidar com dificuldades, né?
Então, a tribulação vai produzir, sim, a fortaleza e a paciência, né? E, em verdade, ninguém encontra. Isso se não se esforçar. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Quando a gente ouve isso, dá a impressão que Paulo de Tarso acordava assim, né? Ai, hoje estou feliz, vou fazer um monte de coisas boas e sai alegre e retumbante. Não, meu. Acorda com dor de cabeça, dormiu no chão, não comeu ontem à noite, teve que ouvir um chefe alemão chato falando na tua cabeça, né? E aí você fala, mas será que não é só mais fácil perdoar? Não. Ué, o que está acontecendo com você? Compreenda as situações, desenvolva habilidades, né? É exatamente o que está acontecendo com você agora, nesse momento, é o que é possível para você. Às vezes eu fico pensando, é uma coisa engraçada, às vezes eu faço uns exercícios, eu faço de propósito, né? Eu faço uns exercícios assim, puxa, podia mudar minha vida, né? Podia fazer bem diferente. Não ser mais médico, não ser mais psiquiatra, né? Mudar de profissão, mudar de país. Eu começo a fazer uma volta, vou pensando o que eu gosto, o que eu quero, o que eu vou fazer. Pum, eu volto no mesmo lugar onde eu estou. Você sempre está exatamente onde pode estar. Nem a mais, nem a menos, né? É muito interessante isso. Por isso que a gente agradece o júbilo, né, das tribulações de onde você está, porque é o que é possível para você. A existência terrestre é passagem para a luz externa. E prosseguir com Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. Às vezes a gente dá umas desviadinhas assim, né? E até Jesus compreende isso, né? Porque ele sabe que nós não somos Cristo ainda, né? Ele já é Cristo, já passou pelo que a gente passou. Então ele compreende, como eu compreendo uma criança, né? Que enfia tudo na boca e fala que acabou, só para não ter que dar para o amiguinho. A gente entende. Nossa, que moleque egoísta. Não, criança faz isso, né? Eu lembro quando eu era moleque, minha mãe me deu um sonho, eu lembro até hoje, eu moro no Tatuapé, estava na rua, acho que é o Noro Maia, né? Não sei, eu estava saindo daquela avenida Celso Garcia, era uma rua paralela ali, não lembro se era o Noro Maia aquela rua. Estava indo para a rua Manuel de Ávila, um sonho enorme na mão, acho que eu tinha ter 6 anos. Aí eu vi a mãe e o meu amiguinho chegando, e eu não queria dar o meu, eu não queria que ele mordesse o meu. Aí eu comecei a botar aqui atrás. Comecei a esconder o bolo. E minha mãe falou, nossa, isso aí é feio, né? Não faz isso que é feio. Aí eu falei para ela assim, mas eu não sei se o menino pode comer doce. Eu lembro disso até hoje, né? Como a gente dá umas... Como é que chama isso? Dá uns boné na nossa mente só para a gente poder... Como é que chama? Satisfazer aquela nossa necessidade, mas ser espontâneo. A gente faz de maneira espontânea. Eu não queria dar para ele, não queria que ele mordesse meu sanduíche, que eu sei que é porque ele ia querer morder meu sanduíche, né? No exame, pois, das considerações paulinas, ou seja, não é as edições paulinas daquela, né, das considerações Paulo de Tarso falando, as coisas que ele fala, as considerações de Paulo, né, considerações paulinas. Não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que, para isso, o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Ou seja, olha para você, né? E isso não é uma cobrança, tá? Isso é uma sugestão, né? Tudo nos é sugerido, nada nos é imposto, né? Ou seja, você pode negar, você pode não querer. E é como eu falo, Deus não precisa da gente, mas Ele conta com a gente, né? Se tem alguma coisa que você pode fazer que é pro bem do outro e você fala, não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero, né? O que Deus vai falar assim? Ah, menino, vou te dar uma tapinha na bunda. Não. Ele vai falar, tá bom. A minha vontade não vai deixar de ser feita. É você que está abrindo mão de vir ao meu encontro. Não tem problema, o outro faz, né? E ele te compreende, né? Por isso que é importante entender em que contexto que você se encontra e parar de olhar a tribulação como um inferno na sua vida. Não. Estuda a tua dor, como diz os neuróticos anônimos, os alcoólicos anônimos, para não virar uma revolta. Então, na semana que vem nós vamos falar sobre o lado bom disso, né? Que chama-se contristação, né? É uma coisa que
Eu preciso ler porque eu não lembro dessa palavra para ler, né? 5 minutos? Tá bom. Com isso, com essa retórica aí das tribulações, ou seja, que as dificuldades vêm nos desenvolver habilidades, eu vou ler algumas perguntas ou colocações que as pessoas nos fazem, tá? Então vamos ver aqui. São colocações que estão no Facebook. Bom, quem mais falou com a gente? Agora falamos a Heloísa Santana. Então estamos registrando que ela está nos vendo pelo Facebook. A Simone Ortiz também está dizendo que está grata, gratidão, né? Aquelas mãozinhas agora sim, né? Gratidão. Que aí eu identifico isso como uma mãozinha dando passe, né? Mas tudo bem, seja o que a gente quer, né? A Sônia Oliveira dizendo que é um ótimo palestrante, acho que é o José Carlos de Luca que ela está falando. A Adriana Illi, com H, Hilli, que adora a programação, eu já falei, né? Agora apareceu a Inês Messias, dizendo que ama o programa. A Albina M. Martins, boa tarde. Ela diz: boa tarde, paz e luz. Sofrer, passar por dificuldades não é nada fácil, mas é preciso passar por isso para nos adestrar, nos fazer mais humildes. Isso faz sentido. É o direito que nós temos de treinar a nossa alma, né? E pode ter certeza, você não vai entrar numa academia cujos pesos o seu braço não consegue levantar, né? A Carmen Paz Barreto, também pelo Facebook, está dizendo... Facebook. Acho que eu vou ter que lançar um chamado Facebook, né? O pessoal fica metendo o bico na sua vida. Facebook. Ela diz: tudo que é novo ou mudanças causa medo. Sem dúvida. Se não é novo... Aliás, se não dá medo, não é novo, né? Eugênio Lico, de Itu. Boa tarde. Paz e luz. Gratidão. Forte abraço. Legal, ela está falando lá de Itu, né? O Rui Shigeru Tushia. Muito bom programa, estou gostando muito. Parabéns à TV Muito Maior. Nós é que agradecemos a sua audiência e agora, eu sempre falava, quem está nos ouvindo virou multiplicador, né? Você vai falar isso que você ouviu para alguém de alguma maneira. Você pode nem lembrar exatamente o que faleceu, mas você tem conteúdo, né? Carmen Paz Barreto. Entendi que do jeito que cuidamos do corpo, temos de cuidar do espírito. Mudamos nossos hábitos diários. É isso aí. E é sempre um dia de cada vez, tá? Não existe urgência nenhuma na criação de vida, tá? Como eu aprendi na Escola Técnica Federal, o professor Leme lá, que é um professor de segurança do trabalho, ele falava: nada é tão urgente que não possa ser calculado com calma para ser executado com segurança. Então, na ordem divina, isso se multiplica ao infinito. Tudo tem seu tempo. Não há do que ter pressa, ok? E em se tratando de tribulações, que são as dificuldades pelas quais a gente desenvolve habilidades, a nossa proposta é aquilo que eu comentei, né? Como ele diz aqui, Paulo escreveu aos Romanos dizendo assim: também nos gloriamos nas tribulações. Quer dizer, na realidade, vamos dizer assim, essa glória nas tribulações só o cristão consegue perceber, né? Somos minoria, né? No sentido de quantidade de cristãos no mundo, né? Mas em questão de qualidade de despertar espiritual, pode ser tão intenso isso que nos torna extremamente ameaçadores para o regime normal do egoísmo, do orgulho, da arrogância. Alguém? 1 minuto? Então, é que fez um reflexo, eu não vi aqui. Então a gente vai aproveitar esse minuto para agradecer a Deus pela oportunidade da palavra, em que a gente possa estar despertando nas pessoas o sincero desejo de buscar novos caminhos, e com certeza, em abrindo esse sincero desejo, alguma coisa vai acontecer que vai fazer você encontrar um caminho, que você mesmo vai pavimentar, porque você vai ter a certeza de qual é o rumo e a distância que você está percorrendo em cima do destino que você quer chegar, que é o amor. Esse é o destino para todo mundo e para todos nós. Então a gente agradece a Deus e estaremos aqui na semana que vem com mais um programa novamente. Até lá. Você acompanhou Novamente.